Boa noite, gente boa. É um prazer estar aqui. Esse é o mês de missões. Eu escolhi um tema relacionado com a questão da evangelização, tanto para hoje de manhã, como para hoje à noite também, tá certo? Pediram para eu contar alguma outra história do Vladimir, já que eu conheço várias histórias verdadeiras. Na verdade, eu tentei me esforçar para lembrar uma, mas eu lembro, Vladimir, você vê essa energia que ele tem, né? Ele tem isso faz muitos anos, né? Só que ele dirigia de um jeito mal usado essa energia lá no início, quando ele era um jovem seminarista, né? Ele estava pregando numa igreja, ele queria que todo mundo se convertesse, e ele então, no final, ele falou assim: quem quer ir para o céu, fique de pé. A igreja inteira ficou. Isso é certo? Quem não quer ir para o céu? Todo mundo ficou de pé. Mas tinha um bêbado, sentado lá no último banco. E ele está tentando ficar de pé, e ele cai no banco. E ele tenta ficar de pé e cai no banco. E aí vem o erro, né? O Vladimir resolveu fazer um apelo duplo, acrescentar. Então ele falou assim: pode sentar, pode sentar. Tem alguém que quer ir para o inferno? Nessa hora, o bêbado conseguiu ficar em pé. E aí o bêbado falou assim: pastor, dessa vez só nós dois. São erros do início do ministério, entendeu? Coisas que a gente vai corrigindo com os anos e nunca mais faz, tá? Eu sou o diretor de um instituto chamado Instituto Haggai. Não é um instituto japonês, a palavra Haggai é apenas a palavra Ageu em inglês, né? O Instituto Haggai está no Brasil há 45 anos e nós oferecemos, o melhor curso que nós oferecemos chama-se Liderança Avançada. E eu gostaria que você considerasse seriamente fazer esse curso, porque está aqui encostado em Campinas. Nós temos vagas, inclusive esse ano, as últimas vagas. Nós temos mais de 1.000 e poucas pessoas que fazem esse curso todos os anos. Esse curso não é para pastor, esse curso não é para seminarista, é para gente normal. É para profissionais cristãos, você que está no mercado de trabalho, você que é um homem, uma mulher ocupadíssima entre os 50 e os 60 anos de idade, e fala: eu não tenho tempo, você precisa fazer esse curso. Você tirar da quinta, sexta, sábado e domingo, porque é um curso junto com a parte acadêmica, tem uma parte espiritual, mexe com você. Nós vamos estudar sobre, por exemplo, prioridades, a gestão do seu tempo, como é que você vai trabalhar melhor a sua família, você que é uma pessoa muito ocupada. Nós vamos falar sobre criatividade no evangelismo. Hoje à noite eu vou mencionar alguma coisa sobre isso. Você tem 27 anos, está começando a sua carreira, você devia fazer o curso. O curso vai falar sobre liderança, sobre estabelecimento de metas a longo prazo, plano de vida. Vamos falar sobre como fazer a gestão do seu dinheiro, como não ficar pendurado em dívidas. São 4 dias fabulosos. Entra no nosso site, Instituto Haggai, procure lá, e eu converso com as pessoas aqui da igreja que já fizeram o curso. Venha lá fazer o curso conosco, tá bom? Muito bem. Nosso texto de hoje é Mateus capítulo 20. Pode colocar o primeiro slide, por favor? Eu vou ver ele ali ou não? Vou, aí. Mateus capítulo 28, começando no versículo 16, e diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse não é um sermão expositivo, palavra por palavra, de um texto tão conhecido. Mas eu pretendo fazer de uma forma bem prática, para que você e eu saiamos daqui desafiados a evangelizar mais e a cumprir a grande comissão. Dizem que chegaram para um grande homem,
um gestor da Coca-Cola e perguntaram para ele qual é o negócio da Coca-Cola. E ele podia ter respondido: o negócio da Coca-Cola é ganhar dinheiro. O negócio da Coca-Cola é vender refrigerante. Mas este homem deu essa resposta aí. O negócio da Coca-Cola é saciar a sede do mundo. Veja a lucidez que esse executivo teve a respeito da missão. Porque se um dia for proibido fabricar refrigerante, eles ainda podem vender água. E você sabe que eles são donos de uma quantidade absurda de fontes de água ao redor do mundo inteiro. Nossa missão, nosso negócio, o negócio da Coca-Cola é saciar a sede do mundo. Qual é o nosso negócio? Esse é o título da minha mensagem. Qual é o nosso negócio? Diz o texto que Jesus marcou uma reunião lá nessa pequena montanha lá na Galileia, e diz que ele se aproximou para falar com os discípulos. O texto diz, versículo 18, aproximando-se. Então, o que ele não precisou foi desse microfone que eu estou usando aqui. Ele não precisou impostar a voz. Ele se aproximou, era pouca gente, era uma conversa simples. Ele estava dizendo assim: olha, Deus montou um negócio, o negócio da salvação dos homens. Ele me enviou aqui, eu fiz a minha parte. Agora eu estou transferindo para vocês o negócio do meu Pai. E ele disse para ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele até disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra como um trampolim, a base para nós podermos nos engajar nesse negócio. Quando ele fala que toda a autoridade dele está no céu, significa que ele está acima dos anjos, acima de planetas, acima de estrelas. Por isso que nós cristãos não acreditamos em horóscopo, é uma bobagem, nós acreditamos em Deus. Mas ele diz também que ele tem toda a autoridade na terra. Então ele está acima de homens, de mulheres, de governos, de exércitos e também das religiões e dos deuses. Porque deuses não são. Eu estive na Índia apenas uma vez na vida. Se você acha que nós aqui no Brasil somos idólatras, você fica impressionado. A Índia, uma coisa que eu nunca tinha visto, fui visitar um prédio de apartamentos, na porta de cada apartamento, no corredor, existe pelo menos 1 metro quadrado de oferendas aos deuses, que você precisa ir se desviando delas conforme você anda. Você chega no shopping center, as pessoas entram no shopping center do lado de fora e começam a colocar coisas na parede. Existe um carrinho que fica dando a volta no shopping, retirando aquelas oferendas para os deuses. Existe Deus pendurado no poste, existe no jardim, na casa do cachorro, dentro de casa. Eles acreditam que existem 2 milhões de deuses na Índia que podem ser catalogados. Aí você pensa assim: Jesus está dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pensa, é com essa autoridade que nós somos comissionados a fazer crescer o negócio de Deus, que é a evangelização do mundo. Eu atuei quase durante 10 anos como consultor de empresa, e empresas familiares, geralmente dando aconselhamento para sucessores. E existe uma frase muito conhecida que é: o avô começou o negócio. Não, volta o slide lá. Volta o slide. Aí, deixa a Coca-Cola. O avô começou o negócio, o filho fez crescer, ou o pai fez crescer, o filho afundou o negócio da família. Já ouviram alguma coisa parecida? Né? Então, vocês estão fazendo assim porque você já ouviu, não porque é seu testemunho, certo? Do que aconteceu na sua família. Mas a verdade é que é comum. A pessoa que nasce pobre trabalha muito, e o sujeito que recebe de mão beijada, ele não atua tão grande assim para deixar, ou tão focado assim para progredir no negócio da família. Eu me preocupo um pouco conosco. Porque o apóstolo Paulo se sacrificou muito, ele levou o evangelho até a Europa, o evangelho depois passou para a América, chegou até nós, ele alcançou seu avô, alcançou seu pai, alcançou você. Agora eu pergunto, esse evangelho que foi tão sacrificial lá no começo, esse negócio vai ir à falência na sua mão?
Ele irá à falência na sua mão, está indo à falência na sua mão. Se depender de você, o Evangelho falha. Essa é a mensagem. Qual é o nosso negócio? E como nós vamos nos engajar com ele? Existe uma história muito interessante de um jovem de 25 anos. Agora, ele estava andando de avião. Do lado dele tinha um senhor, assim, entre 60 e 70 anos de idade, muito orgulhoso, gostava muito de si mesmo, gostava de falar de si mesmo. E ele está lá se vangloriando, porque a minha empresa, porque eu vou, porque eu faço, porque isso, porque aquilo. E aí então, ele depois de falar sobre si mesmo, seu dinheiro e suas viagens, ele vira para esse moço e diz: moço, e qual é o seu negócio? Agora é curioso, aquele moço, ele era engenheiro de telecomunicações, ele tinha um mestrado no exterior, e ele sabia o que ele estava fazendo, estava faturando muita grana no seu trabalho, mas ele era um cristão fervoroso. E ele falou assim: não, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar de Jesus. Eu vou inventar uma resposta agora, ao invés de falar do meu negócio, como ele falou do negócio dele. Mas antes que eu compartilhe com você o que o rapaz falou, eu quero falar de 3 teses sobre as quais ele baseou a sua resposta. Então vejamos, a primeira tese. Em primeiro lugar, o nosso negócio é gente. Vamos repetir, o nosso negócio é o quê? Isso, um pouco mais de convicção, o nosso negócio é? O que o texto diz? Ide fazer discípulos de todas as nações. A palavra nações e as palavras etnias. Nós temos todas essas bandeiras aqui, que estão ilustrando esse conceito de que nós não estamos só na nossa nação, nós estamos em outras nações. Eu tenho um amigo que estudou no seminário comigo, faz 40 anos que ele trabalha entre os Yanomamis, e com a dificuldade de ver alguém se converter lá. Eu tenho um outro amigo que é missionário entre os chineses no bairro em São Paulo, é uma outra etnia, uma outra gente. Eu tenho gente, vamos dizer assim, tenho relacionamentos com missionários que eu ajudo na África, em vários países. São relacionamentos que a gente tem. Mas hoje, apesar de ser o mês de missões, eu não quero falar sobre missões longínquas. Eu quero falar sobre você e as gentes, as etnias que estão perto de você. Está combinado? A Bíblia diz que nós precisamos amar o próximo. Uma dificuldade que nós temos em amar o próximo é que ele está próximo. Esse é o problema. Ele tem aquele gato que fica miando a noite toda, e que você tem raiva do gato, do vizinho, tem aquele cachorro, de vez em quando você tem vontade de jogar uma carninha com veneno por cima do muro, porque é difícil amar o próximo, é difícil amar a sogra, é difícil amar algumas pessoas da nossa família, é difícil amar o próximo, mas o próximo também faz parte das etnias, faz parte da gente. O nosso negócio é gente. Veja bem na igreja como isso é verdade. Na igreja nós temos pessoas que se envolvem em tarefas, muita gente se envolve em tarefas. Tem gente que vem limpar os bancos, ou arrumar as cadeiras, faz o galeto, trabalha na secretaria, trabalha em comissões, construção, festa, gincana, concurso, ornamentação, programas. Sabe o que é difícil achar? É difícil achar alguém que queira ser professor de escola dominical, e quando o aluno falta, telefona para saber por que faltou. Isso é difícil. É difícil achar pessoas que queiram visitar hospital, encostar a mão em gente doente, porque o nosso negócio é gente, não é? Mas é difícil, é mais fácil fazer churrasco. Trabalhar com gente é difícil abrir a casa, alguém que queira abrir a casa para ter um grupo pequeno. Por quê? Porque quebra o sofá. Porque vai acontecer alguma coisa ruim, vai haver um desgaste, entende? Naquela noite você queria folgar e queria faltar no grupo, agora o grupo é na sua casa. Você precisa amar gente para poder fazer tudo isso. Agora, só uma palavrinha aqui a todos, muito obrigado por aqueles que estão cuidando do som, aqueles que acenderam as luzes, aqueles que hoje não precisa do ar-condicionado, mas que cuidam de toda essa parte de logística e organização. Mas isso não faz sentido, ou só faz sentido, se nós trouxermos aqui gente.
Porque no céu não vai entrar a sonoplastia, não vai entrar os bancos, não vai entrar o teclado, vão entrar as pessoas. Nosso negócio é gente. Então amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho, na repartição pública, na escola, aquela pessoa chata que trabalha lá, que está sempre reclamando, aquela pessoa é o seu negócio. Você precisa entender, nosso negócio é gente. Tem pessoas perto de nós, elas são o negócio de Deus, elas são o seu negócio. Nosso negócio é gente. Em segundo lugar, mostre para nós, o nosso negócio é promover lealdade a Jesus. Olha aqui para mim, ó. Nosso negócio é gente, aqui estão as pessoas. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso empurrar essas pessoas para Jesus, porque a Bíblia diz, ide e fazei discípulos. Discípulo de quem? É discípulo de Jesus. Eu sei que nós podemos dizer que uma pessoa é meu discípulo, por exemplo. Não é errado. A palavra discípulo significa apenas aprendiz. Todos os professores universitários aqui têm aprendizes, têm discípulos. Não é errado, é o uso coloquial do termo. Mas ele não é meu discípulo, ele não é meu seguidor. Eu preciso promover lealdade a Jesus. Por que eu ensino uma pessoa a ler a Bíblia? Para ela ouvir Jesus. Por que eu ensino ela a fazer oração? Para ela falar com Jesus. Como é que eu ensino ela a testemunhar? Para ela proclamar a Jesus. O centro da coisa é Jesus. Tem pessoas que amam mais as suas organizações do que Jesus. Tem gente que ama mais a denominação, a placa, o logotipo, do que Jesus. Existem os escravos das comissões. Existem aqueles que gostam mais de atas do que dos atos. Fazem muito pouco para Jesus, mas brigam por uma vírgula mal colocada. Existem pessoas que não estão promovendo lealdade a Jesus, estão promovendo lealdade à placa que eles mais gostam. Queridos, temos que fazer discípulos de Jesus e não prosélitos das nossas pequenas ideias, porque nossas igrejas são as pequenas coisas que Deus faz em volta do mundo inteiro para o seu grande reino que Ele está construindo. Mas veja bem, o que é que nós precisamos fazer então? Então aqui começa a minha lição bem prática. Se o meu negócio é gente, e eu tenho que promover lealdade a Jesus, eu preciso falar de Jesus, eu preciso fazer isso uma coisa natural, eu preciso fazer com que a coisa aconteça, entende? Esses dias, por exemplo, eu peguei um táxi com um rapaz jovem. Aí eu falei para ele assim, eu tinha mais ou menos uma meia hora de Uber com ele. Aí eu falei, e aí moço, você gosta de religião? Ele falou assim, olha, eu não gosto muito não. Ele falou, não gosto muito não, mas a minha mulher gosta. Eu tenho uma mulher que ela vai na igreja do Nazareno, mas ela é engajada. Ela está no trabalho das mulheres e tal. De vez em quando eu vou no culto com ela. Aí o pastor fala lá para ir lá na frente fazer a entrega. Não, eu não quero ser hipócrita. Eu não quero. Enquanto eu não sentir, eu não vou. Eu falei, você tem toda a razão. É excelente. A gente não pode ser hipócrita mesmo, não. Você tem que fazer uma entrega verdadeira, né? Então ele já ficou melhor na foto, né? Eu falei, então você está. Aí começamos a conversar. E ele falou que o sogro dele também é convertido, que a sogra dele é convertida, né? Eu falei, só tem um problema. Estou vendo que a nossa viagem está terminando. Eu falei, só tem um problema. O que é? Eu acho que Jesus está atrás de você. Como assim Jesus está atrás de mim? Lógico aqui, ó. Jesus veio ao mundo por causa de você. Jesus morreu numa cruz por causa de você. Ressuscitou por causa de você. Mandou o Espírito Santo por causa de você. Moveu o apóstolo Paulo para pregar, e ele pregou até a Europa. Da Europa, ele trouxe o evangelho até esse país. A sua mulher já aceitou Jesus. Seu sogro e sua sogra já estão seguindo Jesus. Jesus está atrás de você. E você falou assim, pois é, mas eu não estou muito afim, porque eu vejo assim, eu vou ter que mudar de vida, não posso mais ir no baile. Eu falei assim, mas o que você está fazendo no baile, cara? Você é casado? Vai lá se esfregar na mulher dos outros? O que é isso? Para com esse negócio. Você tem que se entregar a Jesus. Ele falou, pois é, e tal. Eu falei, não, para com esse negócio.
Jesus está atrás de você. E eu estou chegando no aeroporto, então eu tenho que dar um fechamento, né? Eu falei, olha, Jesus está atrás de você, você pense nisso, você tem que entregar a sua vida a Cristo. E aí nós chegamos. Aí eu falei, cara, você aprendeu alguma coisa com essa conversa? Ele falou, aprendi. Jesus está me perseguindo. Eu falei, aprendeu certo. Eu falei, é isso aí mesmo. São conversas que a gente pode ter, queridos, nem sempre termina no evangelismo completo, mas o que eu estou fazendo? Eu estou promovendo lealdade a Jesus. Outro taxista, mas também meia hora, puxei uma conversa com ele, entrou na área de religião e tal, e aí começamos a conversar sobre aquele folheto que nós falamos hoje de manhã. E a conversa indo muito bem, e aí na verdade, eu coloquei né? Falei assim, pois é, rapaz, eu tenho 70 anos de idade, estou pensando aqui, se eu fizer 3 pecados por dia, dá mais ou menos 90 por mês, dá uns 1.000 por ano. Eu estou fazendo 70 anos esse mês, então já deve ter uns 70 mil pecados. O que o senhor acha? Ele falou, você é um taxista. Peguei um doido. O cara está contando quantos pecados ele está fazendo, tá certo? Eu falei assim, mas isso se eu fizer só 3 por dia, né? Se eu fizer só 3. Porque, pensa bem, a gente tem os pecados que a gente faz em pensamento, e em palavras. Aí ele falou assim, nossa, esse das palavras é ruim, hein? Ele falou, nossa, eu tento até cuidar dos meus pensamentos, mas o que eu falo de palavrão e que eu xingo os outros, o meu já passou dos 70 mil, eu falei, pois é, nós precisamos então resolver o problema do pecado, senão a gente não vai, como vai ser a eternidade, né? Eu falei, é por isso que Jesus morreu por nós, né? Ele falou assim, então, que coisa maravilhosa, ele concordando comigo, né? E eu falei, então, senhores, sabe por que significa que Jesus morreu por nós? Ele falou assim, eu acho assim, aí ele começou com a teoria dele. Eu acho assim que Jesus, né, pecou muito menos que nós. Eu falei, como assim? Não, porque Jesus começou 1000 anos antes. Aí desses 1000 anos antes, ele veio melhorando. Com essa reencarnação que ele fez quando ele veio aqui, 2000 anos atrás, ele já estava bem melhor. Entendeu? Eu falei assim, não, meu amigo, não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que Jesus não pecou. Ele falou, você acredita num troço desse? Eu falei, é o que a Bíblia diz. Eu falei, não, mas... E outra coisa, o senhor está falando de reencarnou, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que o homem vai morrer uma vez, e depois disso acontece o juízo final, é uma vez só. Ele falou, não acredito nisso. Ele falou, não acredito, isso é uma questão de lógica. Eu falei, pois é, aí estou chegando. Aí eu falei assim, nós temos um problema. Ele falou, qual que é? Autoridade. Aí eu fiz um gesto, eu falei assim, aí parou o carro, já paguei ele. Falei, isso aqui que é? O senhor acha que Jesus pecou? A Bíblia diz que ele não pecou. O senhor acha que existe reencarnação? A Bíblia diz que não existe. Olhei para ele. Ele falou assim, meu amigo, eu estou achando melhor a gente ficar com a Bíblia do que com a sua opinião. O que o senhor acha? Ele falou, não, o que é isso? Eu falei, não, o senhor tem que estudar mais a Bíblia. Olha aqui, a Bíblia está valendo muito mais do que o senhor acha. Porque senão fica o que o senhor acha, o que o outro acha, o que eu acho, não interessa o que a gente acha, é o que a Bíblia diz. Ele falou, tá bom, não sei o que. Eu falei, bom, estou indo. De novo, não deu para terminar, mas e daí? O que eu estou fazendo? Promovendo lealdade a Jesus. Gente, pergunta para a Maria Alice é minha vizinha lá em Casa Branca, onde nós nascemos, né? 7 filhos de um lado, 7 filhos do outro, do muro. Os 14, nós crescemos juntos lá. Meu pai era médico, mas gostava dos bichos. Na minha casa tinha galinha, tinha coelho, tinha um monte de coisa e tal. Aí ele pegava e dizia assim, Ebenezer, vai buscar um coelho, que nós vamos comer um coelho hoje. Aí eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que você chega na gaiola, tem 3 coelhos. Você abre a porta, você pega, se você conseguir pegar alguma coisa e puxar, sai um coelho. Se você pegar pela orelha, ele vem. Se você pegar pelo cangote, ele vem. Pela perninha, ele vem.
No rabinho você não consegue pegar. Mas se você pegar alguma coisa e puxar, sai um coelho. Esse é um grande princípio de evangelismo. Vou explicar. Presta atenção. Nós temos uma mania, que é conversar com as pessoas o nosso assunto, ao invés de começar no assunto delas. Vocês conhecem que tem um disco 78 rotações, coisa antiguíssima, do Enéas Tonini, com um sermão chamado Onde Passarás a Eternidade. Você já imaginou se o Vladimir pega esse disco, ele resolve pregar sobre isso, e ele vem aqui e fala assim, onde passarás a eternidade? Onde passarás a eternidade? Onde passarás a eternidade? Ele fala assim, nossa, gostei, cara. Onde passarás a eternidade? Vou usar essa eu vou usar. Onde passarás a eternidade? Aí você sai daqui motivado, e você pega um ônibus, aí tem um sujeito sentado do seu lado, você fala assim, nossa, eu nunca falei de Jesus, mas eu vou falar agora. Ai meu Deus, me ajuda Espírito Santo, que eu não estou com coragem, mas eu vou, estou me esforçando agora. Senhor, eu vou falar. Onde passarás a eternidade? O sujeito quase sai pela janela. Você sabe que nós crentes podemos ser normais? Nós podemos dizer, boa tarde, onde é que o senhor está indo? Estou indo para o bairro tal. Onde passarás a eternidade? Você já imaginou o barbeiro? O barbeiro está fazendo a barba do cara e está assim com na vara na jugular. E diz, meu amigo, você já pensou o quê? Onde passarás a eternidade? É assustador. Já imaginou aquela mulher que você vai encontrar amanhã na repartição pública, e você fala assim, como é que foi o final de semana? Ai, meu fim de semana, meu Deus, os filhos, adolescente, quem que aguenta? Foi terrível, eu pensei em morrer. Onde passarás? Gente, o assunto para começar não é onde passarás a eternidade. Para começar, você tem que começar no assunto do coelho. Se o coelho te deu a orelha, você puxa a orelha. Você pegou o cangote, você vem no cangote. Aquela mulher, ela está dizendo dos filhos adolescentes. Qual é o assunto? O assunto é filho adolescente. Você tem que dizer assim, nossa senhora, estou preocupado com seus filhos, eu vou orar pelos seus filhos adolescentes. A senhora quer conversar na hora do almoço sobre seus filhos adolescentes? Eu lembro da minha mãe, lá varrendo lá fora, na calçada. Daqui a um pouco está ela de pendurada na vassoura, conversando com a vizinha. Qual que é o assunto? Era a filha da vizinha. Precisa de alguma coisa, está preocupada. Vamos orar pela coisa. A senhora não gostaria de ir na reunião de oração, lá na igreja, onde a gente ora pela sua filha? Começa a promover lealdade a Jesus no assunto da pessoa. Amanhã você vai encontrar alguém, ou com culpa, ou com frustração, ou está preocupado com a família, ou tem alguém metido com drogas. Você comece no assunto dele, ofereça a oração e faça o quê? Promova lealdade a Jesus, porque o nosso negócio é gente e é promover lealdade a Jesus. Por último, o nosso negócio é comunicar o Evangelho, comunicar a palavra de Deus. E agora eu estou percebendo que a palavra Evangelho está escrita do jeito errado, o que mostra aí um erro de comunicação, mas nós... Está certo? Um dia nós vamos corrigir isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Não está em Mateus 28. Em Mateus 28 nós tiramos a palavra etnias para falar de gente. Nós falamos de fazer discípulos de Jesus para falar que nós temos que promover lealdade a Jesus. Mas eu tenho que dar um pulo lá em Romanos e falar que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem dessa comunicação. Nós temos que ser uma igreja falante. Nós temos que ter gente que fala de Jesus. Não, por que você está com vergonha de falar de Jesus? Por que você vai dizer, não vou falar aqui que os caras vão pensar de mim? Não, o que é isso? Não interessa o que eles vão pensar de você, eles vão pensar mal de você de qualquer jeito. Você precisa ser de Cristo. Até agora tem que melhorar a comunicação. Aprenda o bendito folheto que eu ensinei hoje de manhã.
né? Uma vez eu estava evangelizando uma senhora, ela tinha uns 60 anos de idade, eu veio para ela assim, e a senhora gostaria de ir para o céu? Ela falou, Deus me livre, sou muito nova ainda. Está vendo? Nossa comunicação está muito ruim. Porque ela pensou que a minha pergunta era qual? Se ela queria morrer, né? Agora, um amigo meu que trabalhava na IBM foi muito melhor. Quando um colega dele falou assim, nossa, cara, nós estamos morando, vivendo esse momento, né, dos computadores, revolucionou o nosso mundo de 1950 para cá, que coisa fantástica. Ele falou assim, não, é fantástico, mas Jesus já falava dos computadores. Não, como assim, cara? Jesus não pode ter falado dos computadores, falou sim. Jesus disse, quem crer será salvo. Coisa de computador. E quem não crer será deletado. Ele falou, nossa, Jesus falou isso? Falou, deixa eu te mostrar. Olha aí, ó, comunicação. Nós temos que promover lealdade a Jesus. Aquele cara que nunca pensou em Jesus, agora ele já leu o primeiro versículo da Bíblia dele. Nós estamos promovendo, comunicando, falando, né? Esses dias eu fui no shopping com a Marta, aí a Marta entrou numa loja para comprar, então ela me deixou, como é que chama aquele negócio, estacionamento de marido, um banquinho, né? Eu estou no banquinho, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Então, eu estava lendo assim a Bíblia, estava lendo aqui na minha frente, assim, a 1,5 metro, tem uma moça, e ela está alugando aqueles carrinhos, os bichinhos que os pais alugam ali e tal, e ela também está no telefone, e eu estou no telefone. Aí eu levanto o olho assim, e ela está com uma tatuagem enorme no braço, né? Aí eu peguei e falei assim, de propósito, eu falei assim, ô moça, com licença, o que é esse negócio aí no seu braço? Né, como se eu não soubesse, né? O que é o negócio do seu braço? Ela falou, ai Deus, o que é? Né? Eu falei, não, esse desenho, esse negócio. Aí brasileiro começa a abrir o coração sem você pedir. Ela falou assim, isso aqui é uma besteira que eu fiz, quando eu tinha 16 anos, eu tive que fazer um troço em cima para cobrir a besteira anterior. A hora que ela começou a falar de si mesma, eu levantei, falei, que interessante, né? Então estou eu e ela no meio do shopping, aqueles carrinhos ali todos. Eu falei, moça, você foi muito corajosa. Ela falou, como assim? Sim, isso veio na hora, tá? Não é que eu tenho isso preparado, isso eu inventei ali na hora. Eu falei assim, porque você fez uma decisão definitiva. Sim, sabe que tem poucas decisões definitivas na nossa vida, né? Por exemplo, matar alguém. Se você matar alguém, é definitivo. Você é um assassino e a pessoa morreu. Perder a virgindade. Falei, é uma outra decisão definitiva. Se você perdeu, você perdeu. Mas, por exemplo, fazer faculdade não é uma decisão definitiva, as pessoas largam, ela falou, meu caso. E aí vai PPP, porque eu larguei a faculdade, deixa ela falar, tá certo? Contou a negócio da faculdade. Eu falei, sim, mas essa coisa que você fez no braço aí, foi uma decisão definitiva, que você nunca mais vai poder mudar. Ela falou, isso é. Então eu tenho uma outra decisão definitiva que você precisa fazer. Ela falou, qual? Entregar sua vida para Jesus. Ela me olha assim, eu falei, olha, quando eu tinha mais ou menos sua idade, um pouquinho mais novo, porque ela tinha 22 anos, aí ela falou, eu entreguei minha vida a Jesus. Mas teve um cara lá da minha igreja, que também entregou, nós dois entregamos, só que a decisão dele não foi definitiva. Ele foi se desviando, entrou no mundo das drogas, e depois um dia a mãe encontrou ele morto, com uma overdose no quarto dele. Agora, graças a Deus, a minha entrega para Jesus, graças a Deus, né? Graça de Deus, né? Afetou o jeito que eu namorei, afetou meu casamento, afetou o jeito que eu cuido do meu dinheiro,
ajudou com o jeito que eu criei meus filhos. Hoje eu estou com 70 anos de idade, faz mais de 50 anos que Jesus entrou na minha vida. Foi uma decisão definitiva. Você precisa fazer essa decisão. Aí chegou 2 pessoas para alugar o carro. Aí eu falei, arreda Satanás! Não, brincadeira não. Não fiz isso não. Mas chegou na hora do apelo, cara, na hora do apelo. Chega esses malditos para alugar o bendito carro. Mas a verdade é que nós temos que comunicar, nós temos que ir falando, vai inventando, vai jogando doses homeopáticas do Evangelho. Alguns de vocês estiveram no congresso eu contei uma história. Eu estava num hotel aí no Rio Grande do Sul, e aí eu tinha um rapaz e uma moça me servindo café. E eu virei para eles e falei assim, posso fazer uma pergunta para vocês? Se você chegasse na presença de Deus, e Deus perguntasse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você diria para Deus? Aí a menina, eu não acredito em Deus. Eu falei, não, tudo bem, você não precisa acreditar, responda teoricamente, como um exercício acadêmico. Se você estivesse lá na porta do céu, Jesus perguntou, você respondia o que para ele? Responderia que eu sou uma pessoa muito boa, tenho só 22 anos, ou 21, sei lá. Eu nunca fiz nada mal para ninguém, sou uma pessoa trabalhadora, ajudo a sustentar a minha família. Eu falei, excelente resposta, muito bom. Nessa hora chegou o meu carona, eu fui embora, falei, gente, continua. E eu fui embora. No outro dia eu vou para o café da manhã vazio, não levantei cedo, e está ela lá na recepcionista. Aí eu cheguei e falei assim, nossa, você é aquela moça que eu não acredito em Deus. Ela falou, sou eu. Eu falei, nossa, que coisa. Eu falei assim, moça, interessante, né? O que você faz aqui? Não. Aqui ele falou, não, eu sou recepcionista. Você também é que cozinha as coisas ali na cozinha? Assim, não, ali é o pessoal da cozinha mesmo que faz. Então o pessoal da copa que serve, se ajuda a servir aqui? Não. Eu só faço recepção aqui. Eu falei, e se esse computador estragar, você conserta ele? Ela falou assim, não, moço, eu não entendo nada de computador e tal. E se faltar luz aqui no hotel, você também resolve? Eu falei, não, eu não mexo, isso aí tem a pessoal da comunicação, né, da manutenção. Eu falei, me diga uma coisa, na área dos estudos, o que você já fez? Não, eu terminei o 2º grau e tal. Eu falei, então você já estudou filosofia? Não, você sabe que existem milhares de livros de filosofias nesse mundo. Você já estudou física quântica? Ela falou assim, não. Você já estudou história e tal? Não estudei. Então, moça, vamos imaginar o seguinte, que tudo que existe para se conhecer é isso aqui, ó. Isso é o universo do conhecimento. Você não sabe filosofia, você não sabe física, você não sabe história, você não sabe consertar luz, você não sabe fazer comida, você não serve, você apenas não conserta computador, você faz recepção. E com todo esse conhecimento, você tem certeza que Deus não existe. Eu falei, talvez Ele exista. Ele falou assim, acho que existe, hein? Tá certo? Aproveitar a oportunidade, queridos, porque o nosso negócio é comunicar a palavra de Deus. O que nós aprendemos então? Volta lá para nós os 3. O número 1 foi, o nosso negócio é o quê? Em segundo lugar, o nosso negócio é promover o quê? Em terceiro lugar, o nosso negócio é comunicar o Evangelho. Então aquele homem de 60 anos vira para o rapaz assim, moço, qual é o seu negócio? Esse cara é esperto demais. Aí ele diz assim, olha, eu trabalho numa multinacional. Nós estamos em quase todas as nações do mundo. Faltam algumas que nós estamos nos esforçando para alcançar. Que curioso, mas o que exatamente vocês fazem?
Então, o exatamente aí que é difícil de dizer para o senhor, porque a gente faz muita coisa. Nós temos os nossos representantes na televisão, no rádio, nos jornais, na internet, conferências, palestras, treinamentos, ao redor do mundo inteiro. Então vocês estão na área assim mais de recursos humanos. Isso é lógico, recursos humanos para nós, gente, é o nosso negócio, né? É por isso que a gente é dono também de escolas. Nós temos universidades ao redor do mundo, temos escolas superiores de música, de pedagogia, de teologia, de psicologia, de matemática, de engenharia, de medicina, de enfermagem. O senhor escolha um assunto em algum lugar do mundo, nós ensinamos. Mas então vocês estão focados na educação. Sim, nós acreditamos em educação, mas também nós trabalhamos com hospitais. Nós temos projetos agropecuários em países pobres, nós temos creches, nós fazemos recuperação de viciados, tiramos prostituta da rua, nós ajudamos os menores, até fazemos trabalho em tribos indígenas e levamos lá ajuda médica, educacional e espiritual. Então pelo que eu estou entendendo, vocês estão mais assim na área de assistência. Sim. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, né? Mas não me deixe esquecer que nós temos alguns dos nossos que estão lá em Wall Street. Nós temos banqueiros, nós temos homens e mulheres de negócio, empresários, médicos, educadores, engenheiros, comerciantes, donas de casa, até criança. Trabalha para nós, 24 horas ao redor do globo. Todos eles trabalham para a nossa organização. Nossa, mas do que você está falando? Eu fico imaginando assim, o capital que vocês têm, a quantidade de dinheiro. Ele falou assim, não, nós somos estupidamente ricos. O senhor, só para você ter uma ideia, o nosso presidente, na última vez que ele escreveu um memorando, ele disse que todo o ouro e toda a prata do mundo são dele. Eu falei assim, não, agora eu sei que você está mentindo, porque isso aqui não pode ser verdade. Ninguém é dono de todo o ouro e toda a prata do mundo. Se fosse verdade, imagina o lucro que vocês teriam. Mas é isso que o senhor não está entendendo? O nosso lucro é tão grande, que só Deus sabe quanto a gente ganha. Queridos, nós pertencemos à maior organização do universo. Nosso presidente é o próprio Jesus Cristo. Nós nos engajamos de corpo e alma nesse negócio. Hoje 1,7 bilhões de pessoas confessam o nome de Jesus Cristo ao redor do globo. Nós damos o nosso tempo, nós somos voluntários, nós damos o nosso dinheiro, nós vamos pregar numa congregação, nós comemos uma comida que a gente não gosta, a gente corre para casa, toma um banho, vem no culto da noite, dá o dinheiro, nós nos envolvemos, nós nos engajamos, porque esse é um negócio de Deus. Nós estamos envolvidos no negócio de Deus, e nós levantamos a nossa cabeça. Nós não precisamos ter um complexo de inferioridade cristão, nós não precisamos ficar com vergonha de falar de Jesus. Você pertence a esse grande negócio, o seu presidente é o próprio Jesus Cristo. Fale de Jesus amanhã, porque o nosso negócio é gente. O nosso negócio é ficar sempre o quê? Promovendo lealdade a Jesus. E nós precisamos falar, nós temos que ser um povo falante, um povo que aproveita as oportunidades para dar uma gota homeopática do Evangelho, de alguma forma, influenciar a nossa sociedade e as gentes que estão ao nosso redor. Aí você diz assim, pastor, o senhor é pastor convidado, né? O senhor tinha que estar animado mesmo, né? Eu gostei do sermão, foi assim meio fogoso agora no final. Mas o senhor não sabe como é que eu estou, né? Minha vida não está fácil, não. Eu estou desempregado, estou tendo um problema no meu casamento, estou preocupado com meus netos. Não está fácil de ficar falando tanto que nem o senhor está dizendo. Que fabuloso o nosso Jesus. Que fabuloso. Lá naquela montanha da Galileia, ele terminou assim. Mostra aí o último.
slide. Próximo. Eis que estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está com você no dia bom e no dia mau. Jesus está com você quando a sua família está ótima e quando você está enfrentando enfermidade, ou afastamento dos filhos, ou preocupação com netos. Jesus está com você quando você está no topo da sua carreira e quando você está desempregado. Jesus está com você quando você está entusiasmado e também quando você está depressivo. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque Jesus não permitirá que o seu negócio, o negócio de Deus, vá à falência. E nós, não nós, mas pela graça de Deus, nós faremos o que a Coca-Cola jamais fará, que é saciar a sede do mundo. Que Deus nos abençoe.